tudo bem. Nada mudou. Está tudo bem. Aleluia. E nós somos gratos a Ti, Senhor, nesta noite, porque nós sabemos que está tudo bem, que a nossa realidade transcende as realidades naturais, que nós estamos em um novo lugar, num lugar que o Senhor estabeleceu para nós, de realidades espirituais, ao qual o Senhor nos coloca numa posição de vitória, a qual nós temos a convicção plena que somos levados dia após dia a pastos verdejantes, águas tranquilas, que nós somos mais que vencedores, que ainda na presença dos nossos inimigos, lá o nosso cálice transbordará. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque diante de tudo que está acontecendo, nós estamos convictos que estamos indo para um bom lugar, porque para isso que nós fomos chamados, e isso é a Tua vontade para nós. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Eu só tenho a agradecer a Ti pela igreja que nós estamos inseridos. Só tenho a agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Só temos a agradecer a Ti, Pai, porque nada tem nos faltado até aqui. Só temos a agradecer a Ti, Pai, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Só temos a agradecer a Ti pelo Teu cuidado, pela Sua preservação com cada um de nós. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo isto, Senhor, e continuaremos te agradecer, porque essa é a nossa missão: viver uma vida abundante, transbordante, glorificando o Teu santo nome e vivendo o melhor de Ti. Nada irá nos parar, nada irá nos parar. Vamos continuar avançando, porque debaixo de nós há uma palavra de vitória, de ousadia, de exaltação da Tua parte. Essa é a Tua vontade para nós. Oh, aleluia! E nós te agradecemos por isso, Pai, porque Tu está no controle da nossa vida. Aleluia! Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo nessa noite, na vida de cada um de nós, de cada família aqui representada. Obrigado pela palavra que há de ser ministrada, que trará as revelações para nós, nos trará informações necessárias para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, grupo de música. Vocês são um sucesso. Aleluia. Tudo bem, irmãos? Aleluia. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Nessa ministração eu vou usar 2 textos introdutórios e eu gostaria que vocês ficassem e me acompanhassem, pelo menos no telão, que os irmãos possam lançar ali. O primeiro é o 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Diz assim o texto: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O outro texto está lá em Efésios 6, verso 12. O segundo texto, Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, quando eu estava pensando o que eu poderia estar falando nesta noite, me veio essa palavra que eu vou ministrar hoje. Ela foi inspirada num devocional que eu tenho lido ultimamente, que é desse livro aqui, ó, Pedras Preciosas. Esse aqui é o volume 1 do Rick Renner. É um livro muito bom, que tem me chamado muita atenção, e como eu tenho evoluído, irmãos, no conhecimento, através da leitura daquele devocional, então eu aconselho que os irmãos adquiram, estudem nele. E o tema dessa mensagem de hoje é lutando para vencer. Por que lutando para vencer, irmãos? Porque no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, nós passamos por embates, combates, batalhas, guerras, não é verdade? Cada dia estamos sendo submetidos a processos diferentes, mas já existe uma palavra para mim e para você, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é uma realidade já liberada para nós, né? Nós temos realidades naturais que vivemos, que passamos por elas, mas a nossa realidade está muito acima dessa realidade, que é uma realidade espiritual. Ou seja, há uma palavra para nós. Agora, para nós vivermos isso plenamente, é preciso sabermos lutar.
Então, o que eu quero trazer hoje para você é algum conhecimento sobre isto, lutando para vencer. E no texto que eu li, o primeiro, que é o 2 Coríntios 10, verso 4, diz o seguinte, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Irmão, se a gente está falando de guerra, de combate, de batalha, qualquer coisa que você queira classificar nesse sentido, você tem que se preparar. Você não vai chegar numa guerra de qualquer forma, né? Você não vai chegar numa guerra, chega assim, me disseram que tem uma guerra aqui no meu país, vim aqui, fui convocado, onde é que está a guerra aí que eu chego para a guerra? Não, você vai se preparar, você precisa ter os equipamentos necessários. E eu começo essa minha ministração falando sobre armas. Porque, irmãos, o Senhor já disponibilizou para nós armamento necessário para que eu possa, diante dessas batalhas, viver o que Ele já liberou para mim e para você, sermos mais que vencedores. Então, quando nós olhamos um texto que eu vou ler para vocês, em Efésios 6, do verso 13 ao 17, lá existe um armário, vamos colocar assim, um armário que está à minha disposição e à sua disposição de todos os equipamentos que eu e você precisamos para vencermos as lutas da nossa vida. Vamos lá, Efésios 6, verso 13 ao 17. Diz assim o texto: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho e da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, quando eu comecei a estudar, não somente esse texto que eu acabei de ler, mas o primeiro que eu falei lá, baseado em 2 Coríntios 10, verso 4, quando nós lemos esse texto, o capítulo 10 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está passando por um drama pessoal, ele está passando por uma batalha pessoal. Quando ele está escrevendo esse texto, ele está refutando pessoas que se levantaram contra a autoridade dele, contra a autoridade apostólica. E ele começa lá a elencar várias situações. E nisso ele fala, olha só, as minhas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E que armas são essas? Eu acabei de ler esse texto de Efésios 6. A primeira arma, o primeiro equipamento, já que nós estamos num combate, é o cinturão da verdade. O cinto da verdade. O cinto da verdade, tente imaginar agora um soldado indo para um combate, ele vai colocar alguns equipamentos, se fosse no dia de hoje, passa pelo cinto, passa pelo um colete à prova de balas, passa pelo um boot, que é uma bota, passa pelo próprio fuzil, pela pistola, vários cantil para levar água, várias situações. Mas no texto aqui, o apóstolo Paulo está se referindo a um soldado da época dele, o romano. Então ele começa falando sobre o cinturão da verdade. Esse cinto, ele daria a capacidade de ajustar todos os demais equipamentos. Com este cinto, ele ajustaria a couraça da justiça, ele deixaria a bainha da espada corretamente postada no seu corpo, do outro lado ele colocaria o escudo, e o apóstolo Paulo foi pegando esses detalhes e foi trazendo para a vida espiritual. Então, o cinto da verdade, ele é a estrutura que amarra todos os demais equipamentos. E quando eu vou para essa palavra, irmãos, verdade, eu vou lá para o grego, é um substantivo, o substantivo que tem por nome aletheia. E quando está falando desse substantivo, está falando verdadeiramente da prática da verdade. Olha só o que diz essa palavra. E esta palavra vem de um substantivo do grego, aletheia, que significa amor à verdade, tanto em palavras quanto em conduta, sinceridade e veracidade. Irmãos, o primeiro passo para você ser vitorioso, entrar no combate, não dando brecha para o inimigo, não dando brecha para o capeta, não dando brecha para ninguém, é andar em verdade. A palavra do crente tem que ser assim, sim, não, não. Às vezes nós vemos crentes, irmãos, brincando com a verdade, entrando pelos caminhos tortuosos da mentira. Não aceite isso para a sua vida. Isso é uma brecha que você vai estar dando e você vai ser derrotado facilmente da mão do inimigo, porque você deu essa brecha. Então, irmão, nós estamos vivendo dias a qual nós estamos sendo provados dia
após dia, dia após dia, e muitas vezes nós seremos induzidos a uma prática de uma mentirinha ali, uma mentirinha colar, mas eu quero dizer para você, não abra mão do caráter que Deus tem te dado, não abra mão daquilo que você for chamado, continue falando a verdade sempre, tendo uma prática de uma vida correta, sendo um homem honrado, uma mulher honrada, que as pessoas falam assim, aquele ali é um homem sincero, aquele ali é uma mulher sincera. Você não pode abrir brecha disso, não pode abrir mão disso. E lá esse texto, já acabei falando aqui, não citei o texto está lá em Mateus 5,37, diz, seja porém vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso, meu irmão, o que passa disso é de procedência maligna. Quem tem por pai a mentira? O capeta, meu irmão, o diabo. Então, quando você entra por esse viés aí, tu está entrando no time deles. Então, não aceite. O primeiro combate, o primeiro equipamento para você ter uma vida sã e de vitória em vitória é sendo uma pessoa verdadeira. Segundo, couraça da justiça. Olha lá que diz o texto. Vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça, se eu fosse trazer para os dias atuais, de um soldado moderno, seria o quê? O nosso colete, à prova de balas. É um equipamento de defesa. Só que tem que, nesse caso aqui, o apóstolo Paulo está falando acerca da obra redentora de Cristo por mim e por você. O que é que nós somos hoje? Nós somos justos. Somos justificados pela fé, somos justiça de Deus, somos amados, somos filhos do Senhor, não tem mácula na nossa vida, chegamos ao Pai sem nenhum complexo de inferioridade, porque somos justiça de Deus. E quando a gente fala que nós somos justiça de Deus, é para nós não aceitarmos nenhum tipo de condenação que venha pregoar o contrário na nossa vida. Quando vem a dificuldade, quando vem alguma coisa contrária, a gente tende a pensar que nós somos mais que miseráveis, que aquilo ali é culpa nossa, que aquilo ali simplesmente é fruto de uma colheita, e não é nada disso. Nós somos justiça de Deus, chamados para reinar sobre a terra. Diz o texto: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, não somente a palavra de Deus nos garante que somos justiça de Deus, mas o mais importante é nós termos esta consciência de que somos amados do Pai, que eu posso chegar e falar com meu Pai sem reservas, porque Ele está comigo em todo o tempo, que eu sou especial, que quando Ele olha para mim, Ele não olha mais ninguém na face da terra, da mesma forma que quando Ele olha para você, não vê mais ninguém na face da terra. Por quê? Porque você é especial, e que o Senhor te chamou para reinar sobre esta vida. As circunstâncias não podem determinar a situação que você já faz parte, que você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, você transcende essa realidade natural que nós estamos vivendo. E quando você tem essa consciência, você tem a cabeça erguida e a convicção de poder andar de fé em fé, de vitória em vitória, e alcançar cada objetivo. Porque a primeira coisa que o diabo faz, irmãos, contra nossas vidas, é tentar nos tirar dessa realidade posicional. Olha só, você não é nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você é só mais um na multidão, e a tua cova está logo ali. Não, isso não é para mim, para você. Estamos vestidos da couraça da justiça. Pode vir o que vier, vamos continuar avançando. Pode acontecer qualquer situação adversa na nossa vida, vamos continuar avançando, com o cinturão da verdade, e agora com um colete chamado couraça da justiça, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O terceiro equipamento, o evangelho da paz. A palavra grega para evangelho é evangelion, que traduzido significa boas novas. Sendo assim, o evangelho da paz que estamos sendo chamados a calçar é o anúncio das boas novas do reino que recebemos através de Jesus, o príncipe da paz. Irmãos, quando eu fiquei pensando nisso, eu fiquei analisando para que nós fomos chamados. Estamos vivendo num tempo, irmãos, que a humanidade está debaixo de uma pressão danada. Todo mundo, irmão, não tem, como é que diz, 9 horas, não tem conversa fiada, está todo mundo debaixo da mesma situação. Agora, o que faz a diferença é como
nós, individualmente, ou como seres sociais que somos, aqui no caso a Igreja do Senhor, vai se comportar diante dessa demanda. Porque onde é que você chega, qual é o papo? Covid. Morte, UTI, é o velho que morreu ali não sei aonde, que agora está morrendo criança de 10 meses, é tanta coisa sendo falado, que você só fala sobre isso mesmo. Se você bobear, tu vai orar, Senhor, abençoa a Covid, porque você só fala de Covid. Agora, o que eu e você fomos chamados para pregar o quê? O Evangelho da Paz. Qual é o Evangelho? As boas novas. Então você chega no ambiente que está depauperado por qualquer situação, ou de Covid, ou de qualquer outra circunstância adversa, o que você vai falar? Olha só, eu faço parte de um reino, eu sou embaixador de um reino, eu quero dizer que Jesus cura, que Jesus tem uma transformação para você em sua casa, que essa realidade financeira que você está vivendo, há uma solução para isso. Ou seja, tu vai pregando o Evangelho das boas novas, as boas novas, melhor falando, que Jesus tem uma solução para aquela situação. Agora, se você entra, irmão, no campo da murmuração, sucumbido diante daquilo que está sendo proposto aí para você, você simplesmente está abandonando um equipamento essencial para você, que é o seu boot, que é calçado do Evangelho da Paz. Então, por onde você anda, quando o apóstolo Paulo nos chama a atenção de associar o Evangelho da Paz aos calçados que um soldado está falando, ele está falando o seguinte: olha, por onde você for, aonde você estiver, que essa seja a tua palavra, pregue o Evangelho da Paz. Quantas vezes, irmão, nos perdemos em conversas que não levam a lugar nenhum? Quantas vezes nós nos vemos em situações comprometedoras porque falamos aquilo que não devia ter falado. Então siga a instrução que ele deu a Timóteo, que o próprio apóstolo Paulo deu a Timóteo. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Não esquenta a cabeça não. Vão dizer, não, eu sou, como é que o pessoal fala? Que eu sou fanático. Irmão, é melhor pensar que você é fanático do que você é um murmurador. Porque se você trazer o Evangelho da Paz, as soluções que há em Cristo Jesus, a obra salvífica de Jesus, irmão, o ambiente muda, porque você começa a trazer aquela realidade espiritual para aquele ambiente. Eu já testemunhei aqui quantas vezes eu vivi isso no meu local de trabalho. Vai falar só sobre Bíblia? Não, eu gosto de falar sobre política também. Não gosto de falar sobre futebol porque eu não entendo nada. Gosto de falar sobre carro, adoro carro. Mas, meu irmão, o papo principal é falar da obra de Deus. Esses dias mesmo, eu tenho passado por um processo de trabalho, então vira e mexe, tem que fazer palestras. Irmão, em toda palestra que eu tenho oportunidade, eu vou lá, solto um versículo bíblico no peito de todo mundo, irmão. Vou largando uma semente lá, a colar, porque aquela semente vai trazer frutificação na vida de cada um de nós. Porque, irmãos, essa é a minha missão, pregar o Evangelho. Outro equipamento, o escudo da fé. O significado do escudo da fé fala acerca da confiança inabalável do crente em Deus e em sua palavra. Irmãos, você precisa exercer essa fé com autoridade. É um escudo, é o que vai te proteger. Quando chegar as notícias ruins, tu vai apresentar o que a palavra diz a respeito daquela situação. Às vezes, irmãos, viveremos processos complicados, notícias que vão chegar na nossa vida pessoal, que vão falar assim, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou proceder? Da mesma forma, você se levanta, respira, se sacode um pouquinho e mostra a palavra, o que diz a respeito daquela situação. Isso é ter o escudo da fé, isso é se proteger. O pastor André estava falando aqui no início, agora no dízimo de ofertas, ele falou que nós temos armas espirituais que protegem o ambiente. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui agora, se você parar para analisar, é sobre proteção. Eu estou falando de guerra, estou falando de lutando para vencer, mas os equipamentos, tudo que eu falei agora é de proteção. Proteção para o peito, proteção para o corpo, proteção para os pés, porque primeiro nós nos protegemos e depois nós avançamos. Não é o contrário. Se você entrar numa batalha de qualquer jeito, você vai ser uma presa fácil na mão do inimigo. Mas você usa os seus equipamentos. E você, com certeza, vai chegar na cara do inimigo e vai cortar a cabeça do inimigo, espiritualmente falando. E vai viver
tudo aquilo que o Senhor tem falado a teu respeito. Lá em Hebreus 11:6, o versículo: quantas vezes falado por mim nesta igreja, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Isso é andar por fé, sabendo que o Senhor é que vai te honrar, é o Senhor que vai preparar o ambiente para você, você simplesmente caminha, o restante é com o Senhor. E o outro equipamento, capacete da salvação. Irmãos, o capacete da salvação significa a segurança da salvação que protege a mente do crente das dúvidas e medos lançados por Satanás. Irmãos, há uma realidade para você: você é salvo por Cristo Jesus. E é necessário que essa verdade esteja na sua consciência. Porque o apóstolo Paulo, ele trazendo esse ensinamento para nós, do capacete da salvação, porque justamente é na sua mente que você sofrerá os piores ataques do diabo. Você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter uma família estruturada, você pode ser um bom profissional. Quando você se vê de repente, você começa a olhar e ver a sua volta, que há um vazio, que você não está servindo para nada, simplesmente pensamentos diabólicos começam a entrar na sua mente. Quando você vê homens e mulheres que aparentemente eram felizes, porque tinham uma família estruturada, recursos financeiros, bem-sucedidos profissionalmente, suicidam-se. Por que isso acontece? Porque o diabo foi lá no principal alvo, a mente. Então é necessário você ter sua mente guardada, protegida, com as realidades que a palavra de Deus fala a teu respeito. É teu capacete da salvação. E pastor Tony, como é que eu vou exercer isso? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou colocar em prática isso? Porque neste exato momento o senhor não tem noção das pressões que eu estou passando aqui na minha cabeça. Eu quero dizer o seguinte para você: renove a sua mente dia após dia, com a palavra, meditando, pensando nela, colocando ela diante de uma situação qualquer que você esteja vivendo. Renove a sua mente dia após dia. Se aplique a palavra, a boa prática da palavra, busque a palavra de Deus, busque o recurso de Deus, converse sobre a palavra. Coloque esse capacete, porque esse capacete vai permitir que você avance no Senhor. Equipamento de proteção também. Falei dos pés, falei do peito, falei da cabeça. Tudo isso para te proteger. E agora? Agora você chegou lá no teatro operacional. Você chegou lá agora onde, conforme o pessoal do Exército Brasileiro falava na Segunda Guerra Mundial, onde a cobra vai fumar. Onde a situação vai apertar. Onde você chora e mamãe não vê. Uma vez eu ouvi essa frase. Uma vez eu ouvi essa frase, irmão. Eu fui militar, filho caçula, oh, aleluia, né? Meus irmãos 6 e 7 anos mais velhos que eu, papai, mãe, tudo certo, nunca tinha saído de casa, irmão, nunca tinha saído de casa, me caí no quartel, 17 anos de idade. E aquele desespero todo, irmão, tudo é muito engraçado. Hoje em dia eu rio das situações que eu vi, né? Mas quando eu tinha 17 anos, eu não ria de nada. E corre para lá, corre para cá, mas eu me lembro, irmão, como fosse hoje. Eu fui dar um telefone para minha mãe. E quando eu chego novamente, eu cheguei alguns segundos atrasados para aquela formatura. De noite, irmão, tarde da noite, 10 e pouca da noite de um domingo. Irmãos, e começa aquele desespero lá, aquela gritaria que você errou, que você falou, e começa a falar, e aquela pressão toda, e não sei o que lá. Irmãos, eu quieto ali, a lágrima descendo assim, ó. Aí um colega meu fala: irmão, aqui mamãe chora e ninguém vê. Irmão, foi a única e última vez que eu chorei no quartel. A partir dali, eu me tornei um homem diferente. A partir dali, quando viam alguma pressão sobre a minha vida, eles diziam: tinha que aguentar a pressão, tu faria. Meu irmão. E assim eu passei 29 anos da minha vida militar. Porque se o diabo se levantar contra a sua vida, tu vai chorar só uma vez, mas tu vai pegar toda essa energia, vai se converter em força de Deus, em uma realidade que você conhece, que está dentro da palavra de Deus, e você vai vencer. Quem tem que ser pressionado é o diabo. Quem tem que ser pressionado são as circunstâncias adversas. Você apenas avança para cima dele e ele vai ter que fugir. Por quê? Porque está escrito. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é você? É a igreja. Então pode estar acontecendo o que for acontecendo, você vai continuar avançando. Chorou, levanta, passa lá um lencinho umedecido, sei lá, umedecido seco,
seca, faz cara de brabo mesmo em Cristo e avança, meu irmão. O cara de brabo fica por minha conta, tu faz sorriso, né? O pastor fala muito sorriso, né, comandante? Então vai ficar dentro da doutrina aqui, tu sorri, mas tu entende o que eu estou falando? Tu parte para cima, meu irmão. Tu parte para cima. Porque se chorar resolver esse problema, meu irmão, a gente se juntava aqui, gente, vamos fazer uma noite de choro aqui. Eu convoco toda a igreja aqui para estar amanhã, 10 horas da noite, vamos fazer uma reunião de choro para resolver o problema da irmã fulana. Choro não resolve não, meu irmão. O que vai resolver aqui é a tua atitude. Pressão, dificuldade, querendo parar, desanimado, mas é a tua atitude que vai te levar para um lugar de vitória. Porque que adianta eu estar dentro do teatro operacional chorando, meu irmão? O inimigo vai ficar rindo de mim. Agora que se eu chego lá partindo para cima dele, irmão, ele no mínimo vai correr. E por final, isso porque eu estou falando de armas, irmãos, eu nem cheguei ainda nos outros tópicos. A espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela faz parte da armadura espiritual que todo crente deve usar. Irmãos, a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada, ela embanhada, ela não tem efeito nenhum. Ela simplesmente é um acessório, está lá bonitinha, né? Agora, para você se mover num teatro operacional de batalha, você vai ter que pegar a espada e usar a espada, meu irmão. E o que é a espada? É a palavra de Deus. Tá, mas como é que eu vou usar a espada? Eu vou ficar balançando assim, pastor, para alguma coisa acontecer? Não, você vai falar acerca da palavra. Você vai falar o que o apóstolo Paulo ensinou justamente falando na igreja de Corinto. Crie, por isso falei. Esse é o princípio que nós temos. Nós cremos e falamos. Nós cremos e não guardamos para nós. Nós cremos e avançamos falando. Então você recebe a palavra de Deus, você se fortalece na fé, você tem a consciência de que você é em Cristo, justo, perdoado, amado, tendo o nome escrito no livro da vida, chamando Deus de Pai, você tem consciência disso tudo. Agora o que você vai falar? Você vai declarar sobre a enfermidade, sobre a escassez, sobre o problema familiar, sobre qualquer situação. Crie, por isso falei, e alguma coisa vai acontecer. É isso que o Senhor te chamou para fazer. Então, chegou nesse teatro operacional, avance e veja os seus inimigos batendo em retirada, porque esse é o seu destino e o destino deles. Você avança e eles correm. E nunca se esqueça que, além de usar essas armas espirituais que eu acabei de falar, sempre esteja em oração e vigilante. Porque sem vigilância, você pode ter o melhor equipamento, que você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser uma presa fácil também na mão do inimigo. Então, ore e esteja em vigilância. Dentro desse texto, 2 Coríntios 10, verso 4, eu pedi para vocês estarem atentos a 3 palavras: armas e agora milícia. A palavra milícia é derivada da palavra grega stratos. E eu era totalmente ignorante disso. Milícia, para mim, era alguma coisa semelhante a falange, a um monte de demônios junto, alguma coisa desse sentido. Então, eu aprendi que milícia é estratégia. O que isso significa para nós? Significa que as nossas armas não são para ser usadas de qualquer forma, naturalmente, e sim com estratégia. Que estratégia? Estratégia divina e não estratégia humana. Ou seja, você tem que estar dia após dia interagindo com o Senhor, em plena comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para o quê? Para que você tenha as melhores estratégias para usar essas armas. Porque que adianta você ter o melhor equipamento disponível, o Senhor disponibilizou os melhores equipamentos, e você usa de qualquer jeito, de qualquer forma, sem pensar, sem objetivo, sem foco, mas esses objetivos, esses focos, não poderão sair da sua mente, do seu intelecto, da sua própria força. Tem que sair do Espírito Santo. É o Senhor que vai te dar a melhor estratégia para você vencer qualquer dificuldade. A Bíblia nos garante que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo seu Espírito. Então não fique preocupado.
Apenas seja fiel, seja obediente às direções que o Senhor tem te dado. Não abra mão de nada que o Senhor tem falado para você. Às vezes virão estratégias que ao seu ver, ao seu imaginar, ao seu raciocínio, é uma estratégia louca, mas é justamente nessa estratégia que você vai receber grandes vitórias do Senhor. Vitórias sobrenaturais exigem estratégias sobrenaturais. E onde que estão essas estratégias? No Senhor. Quando eu começo a olhar lá para o Antigo Testamento, homens e mulheres que receberam grandes vitórias, algo assim sobrenatural, porque agiram sobrenaturalmente. Muralha de Jericó, tão bem falado aqui pelo pastor Eliezer na época do aniversário da igreja. Como que você vai querer vencer uma cidade fortificada, com muralhas de aproximadamente 9 a 12 metros de largura, uma cidade fortalecida militarmente, dando voltinha? Que estratégia é essa? Com um grito, isso vai deixar todo mundo rouco. Mas ele foi obediente a uma estratégia divina. E diz a palavra de Deus que eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor mandou fazer. E qual foi o final disso? Vitória. As muralhas caíram e o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você às vezes, irmãos, e que isso seja uma palavra rema na sua vida, vai receber uma estratégia que naturalmente aos seus olhos é loucura, mas você justamente nessa estratégia é o que o Senhor vai te dar a vitória. Quando nós falamos aqui de milagres, de sobrenatural, por exemplo, é o dízimo e a oferta. Que conta é essa? Que se eu tiro 10% da minha renda, multiplica por 30, 60 ou 100 aquilo que o Senhor deixou comigo. Isso é o quê? É estratégia divina. É você ser obediente a uma palavra de Deus, receber essa orientação e simplesmente executar. O mundo lá fora fala que é olho por olho e dente por dente, um jargão popular. E qual é a nossa posição? Perdoe, dê a mão para quem está trazendo algum tipo de dificuldade, ame o próximo. Quantas estratégias vêm sobre nossas vidas? Relacionamento interpessoal, primeiro você olha para si próprio. O mundo lá fora é assim, mas nós não, vemos o coletivo, queremos honrar o próximo, nos alegramos, celebramos a vitória do próximo. Isso é o que? Estabelecido por uma estratégia divina que vai conduzir você a grandes vitórias. Então, as armas que você tem em Deus são para ser usadas com estratégias divinas. Então, na sua caminhada, esteja atento ao que o Senhor está te mostrando, te revelando acerca de pequenas coisas ou de grandes coisas. Não importa o que está sendo mostrado para você, simplesmente siga as orientações divinas. E eu começo a terminar, por mais paradoxal que possa parecer essa afirmação, começar a terminar. Eu me reporto à palavra carnal, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Em grego, essa palavra é sarcos, que descreve tudo que é natural ou de natureza do espiritual. Indica também fraqueza, fragilidade ou imperfeição. É natural, irmãos, na nossa vida, nós queremos andar na força do nosso próprio braço. Mas o que eu quero trazer para você nesta noite é o seguinte: não aceite essa informação para você. Ande na força de Deus na sua vida. Quando vier alguma situação que tente te desqualificar como filho de Deus, tentando fazer que você haja carnalmente, não aceite isso. Subjugue a sua carne e deixe Cristo aparecer na sua vida. Não aceite nenhuma informação que o leve a tomar atitudes que vão trazer uma exaltação por causa do seu intelecto. Não, se coloca nas mãos do Senhor e você vai ver o que o Senhor vai fazer a teu respeito. A Bíblia diz lá em Provérbios 3, verso 7, o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. O outro texto que eu separei também está lá em Jeremias 17, verso 5, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço e aparta seu coração do Senhor. Na nossa vida diária, nós temos a tendência de sempre estabelecermos como principal alvo o que eu acredito, o que eu aceito. É dessa forma que tem que ser. Mas a Bíblia já nos orientava que maldito é o homem que confia no seu próprio braço.
O que o Senhor ele estava querendo falar através de Jeremias é nos colocar numa posição de que nós entendêssemos que nós precisamos ser dependentes deles em todo e qualquer momento, dependentes dele em todo e qualquer momento. O Senhor ele quer de mim e de você que possamos nos entregar a Ele sem reservas, sem medos, simplesmente nos entregarmos a Ele, por mais difícil que isso possa parecer, porque às vezes pela sua personalidade, pela criação que você teve, é difícil você se entregar ao Senhor. Eu particularmente entendo isso perfeitamente, mas a missão nesta noite que eu preciso trazer para você, é necessário você entregar-se a Deus sem reservas. Se coloque de pé, por favor. É necessário você ter esse entendimento, que o Senhor ele é teu provedor, é Ele que te preserva, é Ele que cuida de você, e que está tudo bem. A sua missão, se nós já estamos falando numa linguagem de guerra, de batalha, de lutas, ou numa linguagem militar, a sua missão primordial, você que é nascido de novo, você que entende que é a justiça de Deus, é você colocar no seu coração esse entendimento: eu preciso me entregar ao Senhor sem reservas. Eu preciso me desconectar de tudo aquilo que eu acho certo, de tudo aquilo que eu tenho como paradigma na minha vida, e me entregar a Ele plenamente, porque ali virá solução para meus problemas. Ali os milagres acontecerão. Ali eu viverei o sobrenatural, porque simplesmente eu resolvi me entregar ao Senhor. E são nas pequenas coisas, numa atitude, por exemplo, de ser um dizimista, um ofertante fiel, de ser uma pessoa consciente de quem você é em Cristo, e se tiver que pedir perdão a alguém para que restabeleça um relacionamento interpessoal, você vai lá e faz. Simplesmente andando em amor, por mais difícil que esse amor seja você andar, porque eu não sei as feridas que você tem, eu não sei o que te levou às vezes a tomar determinadas atitudes, mas o Senhor quer que você ande em amor em todo o tempo. Por mais complicado que possa parecer toda e qualquer situação, o Senhor ele tem o melhor para a sua vida. Entregue cada desafio. Eu já falei para vocês um testemunho, acho que foi nas últimas ministrações, eu não vou repetir obviamente o testemunho todo, mas que eu passei por um grande processo em relação à compra de um imóvel no Rio de Janeiro, há 22 anos atrás. E eu bati em todas as portas, eu ajudei de várias... Irmão, vocês viram meu testemunho, o que aconteceu? E as coisas só começaram a acontecer quando eu, um belo dia, eu sentei no sofá da minha sala e falei assim: agora eu não faço mais nada, agora é o Senhor. Irmão, eu falar isso com 26 anos de idade, achando que tudo estava sob o meu controle, meu domínio. Eu tenho que lidar com essa minha personalidade dia após dia, irmãos. E com 26 anos eu tinha muito menos experiência que eu tenho hoje. Então eu precisava ter o domínio de tudo que estava acontecendo à minha volta. Todas as possibilidades. A gente que é militar, a gente tem uma máxima absurda, né, que eu vou falar aqui, mas é uma máxima nossa. É chamada Lei de Murphy. A Lei de Murphy fala o seguinte: se alguma coisa pode dar errado, essa coisa vai dar errado. Absurdo, né? É, meu irmão, mas eu vivia assim. Eu sempre esperava, em toda e qualquer situação que eu estivesse envolvido, eu falei assim: se alguma coisa tiver, eu tenho que estar com os olhos ali, porque dali que vai vir um problema. Sempre foi assim, irmão. Encarregado de sessão, 16 aviões nas minhas costas para cuidar, meu irmão. Eu falava: rapaz, eu não posso dar mole. Se um avião desse cair na cabeça de alguém, como é que vai ser? Então, quando eu chego a essa conclusão, sentado no meu sofazinho, com 26 anos, e falo: olha, para mim deu, eu não faço mais nada, e essa situação está em tuas mãos, foi muito difícil. E talvez hoje aqui, ou aí nessas câmeras, atrás dessas câmeras, talvez você possa estar vivendo uma situação semelhante a essa, querendo ter o domínio de todas as coisas, querendo ter um controle de todas as coisas. Isso não é uma maldade sua, não. É a tua personalidade, uma criação que você teve, um aspecto profissional que você está inserido. Mas a palavra para nós hoje aqui, ó, nós hoje aqui, todo Geraldão aqui, entrega o teu caminho ao Senhor.
Confia nele e o mais ele fará. Está tudo bem. A provisão vai chegar para você. A solução está aí bem na próxima esquina. A solução está aí. Estica teu olhinho um pouquinho, tu vai ver a solução chegando. As situações que precisam ser resolvidas à sua volta, em relacionamentos interpessoais, já chegou. Se tiver que dar um passinho que exige um pouquinho de uma atitude sua, dê esse passo em fé e em amor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor. Como é difícil descansar no Senhor, principalmente se a gente está no meio da batalha. E batalha tem barulho. Com barulho ninguém dorme. Alguém consegue andar? Coloca um baile funk lá agora, 3 horas da manhã, para ver se tu vai conseguir dormir. Porque o barulho não deixa você dormir. E é isso que o diabo faz. Ele coloca muito barulho à nossa volta. O barulho são as más notícias, são os boletos chegando, é a notícia sua de um ente querido que você está preocupado com ele. Como é que aquela situação vai ser resolvida? Um diagnóstico médico, uma porta que aparentemente se fechou, que você estava contando tanto com aquela porta. É o barulho. Mas descansa no Senhor, espera nele. Pega a manta, se cobre com ele até a cabeça, que é a palavra de Deus. Fecha teu olho e começa a pensar no teu milagre. Começa a sonhar com que aquilo que você tanto quer. Descansa nele, confia nele. Eu sou de um tempo em que variante era só um carro, de que doença não tinha modelo, que distanciamento social era antipatia. Só que tem que essas realidades não nos pertencem. Nós estamos num novo lugar. Um lugar que você um dia assinou um contrato lá com o Senhor. Eu sou teu filho agora. Eu nasci de novo. Eu creio que tu morreu na cruz do Calvário por mim. Eu creio, Senhor Jesus, que tu está comigo até a consumação dos séculos. Eu creio que eu vou andar. Eu creio que pelas suas pisaduras, Senhor Jesus, eu sou sarado. Eu creio nos atributos que a salvação me garante. A preservação, a provisão. E eu vou viver. Eu vou caminhar. Eu vou desfrutar de cada virgulinha que tem na sua palavra, Senhor. E o diabo vai ter que ficar sentado na mesa, vendo o meu triunfo. Aleluia. Por quê? É o Senhor Jesus que te faz triunfar. E por meio dele, o cheiro do próprio conhecimento dele é manifesto através da sua vida. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Prepare-se para o combate. Usem todas as armas espirituais disponíveis. Porém, entregue-se totalmente ao Senhor. Coloque em prática as estratégias divinas. Submetam-se à vontade divina. E não deem lugar à carne. Não deem lugar à carne. E como pastor amando a sua vida, eu quero te exortar, te admoestar com muita força nesta noite. Não dê lugar à carne. Não ande no seu braço. Não ande debaixo do seu desígnio, do seu intelecto. Ande debaixo do que a palavra de Deus diz a teu respeito. Quando a carne tentar aflorar em você, aleluia, submeta ela ao senhorio de Cristo na sua vida. Aleluia. Aleluia. Viva o melhor de Deus. Vão e vençam. Vão e
bênção. Quando o pastor André deu aqui seja abençoado na prática da palavra, você vai sair por essas portas aqui com essa consciência de que você é a justiça de Deus, com a consciência de quem você é em Cristo, de confiança que você possui uma espada do Espírito, o capacete da salvação, que os seus pés vão te levar a lugares que você vai usar o Evangelho, e você vai ser um pregador das boas novas. Nós vamos saquear o inferno, irmãos. Nós vamos lá no inferno, vamos saquear o inferno, porque essa é a nossa missão, e andando em verdade em todo o tempo. Senhor, eu te louvo e glorifico por essa palavra. E hoje nessa noite foi falar de estratégia aqui, e que cada um de nós, Pai, ou aonde chegar a minha voz, através da internet, através do YouTube, quem assistir essa mensagem, Pai, estratégias divinas possa chegar na vida de cada um deles. Quem estiver recebendo essa palavra nessa noite, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, na autoridade que está sobre a minha vida, estratégia chegando, o poder criativo se manifestando na vida dos meus irmãos, ideias fluindo, estratégia chegando na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Percepções no Espírito, chegando na vida de cada um deles. Eu declaro isso, Pai. Estratégia divina. Nossas armas da nossa milícia, elas não são carnais. E essas estratégias chegando em nós, com muita força, nós vamos nos destacar. Nós vamos nos destacar como igreja do Senhor Jesus. Nós vamos nos destacar como igreja do Senhor Jesus. Nós vamos nos destacar, porque a estratégia chega sobre esta igreja. Direções chegam sobre nós, orientações específicas, pontuais, para determinadas ações. Aleluia. E nós tomamos posse disso, desse tempo em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado.